quando há mais tempo, há quase 3 décadas, quando o SEAC começou, era mais desconhecido, né? Hoje em dia não, eu acho que hoje em dia já entrou até no circuito turístico, né, de Foz. E aí é um centro de pesquisa, né, tem muita coisa para estudar, é aberta à comunidade, então assim, todo mundo que queira conhecer é muito bem-vindo. A gente tem uma equipe de receptivo lá, de voluntários, é bem bacana. O que eu falei para a Rosane, inclusive, no dia, que eu fiquei impressionado com tanto conteúdo que tem lá, um conteúdo muito legal, e que por muitas vezes, assim, Foz do Iguaçu, às vezes por um pensamento bobo, não tem noção o quanto é positivo para a cidade ter o SEAEC aqui, né? Porque é uma biblioteca gigante, coisas interessantes que tem lá para ver, pessoas inteligentes, né? Pessoas usadas como referência, que é as estátuas lá, tudo mais. É muito legal e, tipo, uma biblioteca gigantesca, né? O objetivo lá, não sei se a gente pode falar aqui um pouquinho da história do SEAEC. Você quiser. Como que ele começou, né? Esse trabalho todo, assim, ele começou, foi na década de 60, na realidade. A gente tinha um médico, ele é falecido atualmente, que é o Dr. Valdo Vieira, que é pesquisador, pesquisava esses assuntos mais vinculados à espiritualidade, né, desde pequeno, porque ele tinha alguns fenômenos parapsíquicos que a gente chama, esses que lidam assim na fronteira da morte, da experiência fora do corpo, e tinha vários desses fenômenos e começou a pesquisar desde muito jovem. E aí, quando ele entrou no espiritismo, que é o que existia de possibilidade para ele na época, né, ele nasceu em Monte Carmelo, uma cidade pequenininha, lá em Minas Gerais, foi para Uberaba, trabalhou um tempo com o Chico Xavier e tudo, e num determinado momento, na década de 60, em 66 especificamente, ele resolveu deixar e trabalhar mais com um processo mais de estudo, de pesquisa, mais com essa linha, né, mais técnica, assim. E aí ele começou a juntar um grupo, começou a trabalhar muito tempo, escreveu pra caramba, escreveu muito. E quando chegou já no final dos anos 80, em 88, ele começou a formalizar uma instituição de voluntariado para uma série de pessoas com quem ele tinha contato, que tinham interesse em pesquisar esses temas também. Sim. Aí foi fundado o que a gente, na época, chamava Instituto Internacional de Projeciologia. O nome é grande, mas a projeciologia foi proposta como uma ciência para estudar o fenômeno de saída do corpo, que é a projeção da consciência que a gente chama. Que é aquela experiência que a gente, às vezes, tem que tá dormindo e dá a impressão que você está lúcido ali, raciocinando, pensando, volta para casa, às vezes, com a solução de um problema, volta e teve um sonho com alguém, depois a pessoa, também sonhei com você. Às vezes é esse tipo de fenômeno mesmo que a gente deixa temporariamente o corpo humano, tem uma experiência lúcida, depois você volta, né? E a principal consequência disso é a perda do medo da morte. A gente começa a ver, sem ter necessidade de ter uma crença ou algo assim, que você tem outras possibilidades. Todo mundo pode experimentar isso, tem gente que experimenta até espontaneamente, infelizmente tem medo, pouca informação e não investiga mais. Eu sei que o professor Valdo pesquisou, trabalhou e fundou esse IP, e a partir dali, no Rio de Janeiro, inicialmente em São Paulo, né, começou a viajar, a dar aula, curso, tudo isso. Ele ganhava a vida dele como médico, independente dessas pesquisas, né, isso era um trabalho voluntário. E aí esse trabalho foi crescendo, esse IP cresceu, virou Instituto Internacional de Projeciologia e Conscienciologia, estudando a gente, a individualidade, o ser mais transcendente, né? A gente chama de consciência nossa. E em 95 houve uma proposta de uma pessoa que morava aqui em Foz, falou assim, por que vocês não vêm aqui para Foz para montar um centro de pesquisa aqui? Essa pergunta o Rafa fez lá para ela, para a Rosane, eu não deixei ela responder, não. Foi a Márcia. Eu sei a resposta. Você já sabe a resposta? Eu sei, mas lógico que ela vai falar. Não, aí fala qualquer resposta. Não. É que assim, lá na hora, a gente pegou e fomos perguntando algumas coisas, né, tal, porque a gente tava lá, mas na hora que ela fez essa pergunta, mas por que Foz? Eu falei, não responde, tá proibido de responder agora, vamos deixar pra gente responder no programa, fica à vontade. Não, aí essa é uma pessoa, ela já faleceu e ela era moradora aqui em Foz também, antiga, a família dela é bem tradicional aqui, e ela tinha afinidade com esses temas, ela pesquisava tudo isso. E aí ela começou, eu não lembro agora qual que foi, porque eu também não estava lá presencialmente na época, né? Mas ela ofereceu ao professor Valdo, ela teve contato com ele através de pessoas comuns, né? Conheciam e falou assim, olha, eu tenho um terreno aqui, que na época, não sei se o pessoal conhece, o antigo restaurante Cabeça de Boi aqui em Foz, lá na Cultivante, E era tudo rural ali, não tinha nem asfalto, nem nada, né?
E naquela época ela falou assim, olha, eu tenho um terreno, eu quero doar para vocês fazerem essa ONG, essa organização que era de voluntariado, né? Ela conhecia o trabalho já do professor Valdo, da equipe de pesquisadores também. E aí em 95 foi fundado o CAEC. Então chegaram as primeiras pessoas que moravam, alguns na região sul mesmo, Porto Alegre, Curitiba, e se mudaram para cá, vieram trabalhar. Tinha alguns deles que eram já professores universitários, ou tinham mestrado, então começaram a dar aula das primeiras faculdades aqui na época, UniOeste, Uniamérica, começaram a dar aula, né, se fixar aqui. E aí o trabalho foi crescendo, mais gente veio, o professor Valdo tinha uma coleção de livros. A maioria, grande parte do acervo que a gente tem hoje lá no CAEC era acervo pessoal dele. Ele tinha 2 apartamentos no Rio, um era só de material de pesquisa, livro, objeto, coleções, né? Então era muita coisa. E aí a gente foi aos pouquinhos, o pessoal acha esquisito, né? Fala, como que conseguiu tanta grana para construir isso aqui? Mas foi com trabalho voluntário e essas instituições, elas dão curso, livro, publica e a receita disso vai sendo revertida. E obviamente teve um ou outro voluntário, gente que tinha mais grana, que foi doando ao longo do tempo também para construir, né? E aí foi construindo o CAEC, mas a gente foi vindo para cá. Sim. Tem uma professora da UniOeste, que é nossa voluntária também, que defendeu agora o doutorado dela sobre essa comunidade formada, como tem várias outras aqui em Foz, né? A chinesa, a árabe, da Conscienciologia, né? Isso. Aí ela fez uma dissertação, uma tese, né, de doutorado sobre a comunidade conscienciológica e publicou um livro contando essa história toda. Então, o que ela estava falando nem falando do livro que ela deu para nós. Não, esse que eu passei, esse que eu trouxe aqui é um das coleções que a gente tem das bibliotecas, né? Aqui na real são dos dicionários, né, que a gente tem lá. A gente tem hoje um acervo de mais de 7.000 dicionários lá. Eles são abertos ao público. Quem quiser consultar, pode consultar. São 4.500 títulos diferentes e as duplicatas. Tem muita coisa, né? Acervo de livro tá próximo de 50.000. Então é uma biblioteca top, gigantão. Assim, tem horário de funcionamento. É só a pessoa ver lá, né, se informar no site do próprio CAEC ou ligar e pode ir lá consultar, trabalhar. Tem muita gente que foi fazer pesquisa, seja aluno de ensino médio, faculdade, tudo isso, né? Então esse é mantido por esses cursos, esses livros que são publicados, a receita é revertida e a gente vai mantendo na base do voluntariado. Legal. Não é fácil. A dúvida, assim, eu acredito, igual eu falei para a Rosane que a gente também não entende sobre o assunto. A gente vai aqui, a gente vai conversando para a gente entendendo e a galera em casa já estão deixando um monte de perguntas ali que eu já vi, daí a gente vai debatendo sobre o assunto. Mas o que a gente fala aqui é o que a gente escuta na rua, tá? Então para que fique claro. Caramba! Ô, louco, Piazada! Aqui estou no sítio Piatã. Você que está assistindo talvez possa ser um intermissivista, mas caso não seja, você se encaixa na questão do pré-intermissivista. Então, analise as questões, não acredite em nada de forma automática, tenha suas próprias experiências conscienciais confirmadoras, que isso representa o princípio da descrença. Boas reflexões, bons estudos e melhorias conscienciais.